Oi, gente! Eu vim aqui para falar do Dia Internacional da Mulher. Hoje eu recebi várias mensagens, fiquei muito feliz, obrigada a todos que me enviaram. E aí, eu liguei a televisão e eu não vi ninguém falar do Dia Internacional da Mulher como a gente fala aí. E aí eu fui na internet tentar entender isso. E eu falei, peraí, mas a história do Dia Internacional da Mulher, dos direitos, da luta dos direitos, começou aqui em Nova York. E eu não entendi porque para eles isso não se comemora, porque tem várias histórias na internet, dizem que se comemora no dia 20 de fevereiro, mas a história mesmo que todo mundo sabe que em 100 países é comemorado, inclusive aí no Brasil. O Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março, porque no dia 5 de março, neste prédio, em 1911, nos 3 últimos andares, existia uma fábrica de mulheres que costuravam roupas, né? E esta fábrica pegou fogo e a condição que elas viviam era uma condição totalmente absurda, porque além de receberem menos pelo trabalho por serem mulheres, elas trabalhavam num prédio sem condição nenhuma. Esse prédio, as escadas entre um andar e outro, elas não tinham plataforma, então o último degrau você não tinha aquela plataforma enorme, era um espaço que não era adequado. Então na hora que pegou fogo, essas escadas, como não tinham luz, não tinham essa plataforma, muitas morreram ali, porque no desespero todo mundo quer sair correndo. Outra coisa, a porta de emergência estava fechada, então só tinha uma porta de emergência e elas estavam fechadas. Então muitas morreram ali, outras porque foram queimadas e outras porque pularam das janelas. Então no total, entre homens também, 146 pessoas morreram aqui, em 1911. De lá para cá, tudo mudou com relação à questão do incêndio em Nova York. Você imagina, naquela época, a escada de incêndio dos bombeiros chegava até 2 andares abaixo do fogo. Então imagina a dificuldade de se fazer, mudou toda a regra dessa questão do trabalho. Então há uma preocupação muito grande com relação a incêndio aqui. Mudaram as regras das escadas, mudaram as regras da questão do incêndio, de ter treinamento, e mudou inclusive a forma com que eles resgatam as pessoas. Então tudo mudou a partir desta data. E aí eu falei, mas ninguém fala nisso aqui? E aí eu falei, eu vou lá nesse prédio. E aí eu vim, ele fica a um quarteirão do Washington Square Park, que fica aqui perto do Greenwich Village, perto do Tribeca, e ele fica aqui na Greene com a Washington, exatamente nessa esquina. Hoje é ocupado pela Universidade de Nova York, porque depois que o prédio foi restaurado, a universidade começou a ocupar os últimos andares como sala de aula e biblioteca, e depois esse prédio acabou sendo passado para a universidade. E aí eu falei, eu vou lá, não é possível, deve ter algum movimento em frente. Quando eu cheguei aqui, até tinha assim, eu contei, tinha 10 pessoas aqui na porta, umas fazendo entrevista, outras conversando, e somente isso. E aí eu falei, se fosse talvez no Brasil, a gente estivesse falando mais e mais e mais. Eu não entendo um pouco isso, e ao mesmo tempo entendo. Eles não ficam repassando o fato. Assim como o 11 de setembro, eles não ficam repassando muito. Eles fazem uma homenagem e passa, mas as pessoas no dia a dia não ficam lembrando daquilo. Porque é como se eles quisessem seguir em frente. Eles mudam o que tem que mudar e seguem em frente. A gente talvez fica mais tempo naquela relembrança, né? E o que eles fizeram? Mudaram as condições de trabalho, efetivamente mudaram. E o que fica essa história para nós? Eu acho que toda vez que a gente chega num lugar, seja qual dele for, alguém, ou seja, até no estágio de sua vida, alguém trabalhou para você chegar até ali. Sejam seus pais, sejam seus amigos te ajudaram, ou você mesmo fez a sua história. Então eu acho que isso que fica. A gente aprende com as pessoas, né? Então, o que eu aprendi aqui, estando aqui, vendo que ninguém está aqui na porta, talvez muito mais tempo,
é que as pessoas entenderam aquilo, mudaram aquilo e passam para frente. Mas alguém trabalhou para isso existir, para isso estar aqui hoje, dessa forma, e as condições de trabalho também mudaram. Então, se você é mulher, e se você tem mulheres na sua família, claro que tem, eu acho que é isso que fica, o respeito àquelas pessoas. Olhe para trás e veja a sua história, veja a história das mulheres da sua vida, veja a história de que alguém mudou a história para você estar onde você chegou, seja lá de que forma. Então essa é a minha forma de homenagear as mulheres, contando um pouco dessa história, entendendo um pouco mais e sabendo que para eu estar aqui, tantas outras pessoas, inclusive mulheres, mudaram a história. E que o Dia da Mulher não é hoje, é nos pequenos detalhes, né? É como você trata, é na igualdade, é no dia a dia. Então hoje, o que é notícia aqui em Nova York? O governador de Nova York está sendo acusado por assédio sexual a 5 mulheres. Isso é notícia aqui em Nova York, né? O Trump estava aqui na noite passada. Isso é notícia. O Covid que não se para de falar. Então, eu entendi que assim, eu falei, olha o que eles estão falando. E ninguém falou na TV, eu não vi isso, o Dia Internacional da Mulher. Porque essa história para eles passou. Mudou o que tinha que ser mudado e passou. Hoje, assédio moral, assédio sexual é crime. Então, e olha que interessante, eles tinham um prato cheio para linkar, né? O assédio moral, assédio sexual com o Dia Internacional da Mulher, mas não fizeram isso. Simplesmente estão denunciando, mais mulheres estão aparecendo que receberam assédio sexual do governador. Começou com a ex-mulher e agora outras estão aparecendo. Então, isso sim é notícia. E eu achei diferente, é uma forma diferente de lidar com as coisas. Eu espero que a gente aprenda um pouco mais. E é isso que eu tinha para contar, mas eu ainda continuo comemorando tudo que a gente passou para chegar onde a gente chegou. Feliz Dia das Mulheres para você também.